O interesse do Atlético Mineiro em cima de Edenilson é um ponto que preocupa dirigentes do Internacional para as próximas semanas. A boa relação do diretor executivo Rodrigo Caetano com o jogador e o poder financeiro do Galo é algo que pode fazer com que o jogador saia do Beira-Rio em busca de uma maior competitividade em 2022. Patrick deverá receber proposta do futebol mexicano, mas também tem sondagens do Fluminense e do São Paulo, assim como Victor Cuesta, que está forte no noticiário paulista como um alvo de interesse do tricolor do Morumbi. Inclusive, existe a especulação de um atacante do São Paulo que poderia interessar o Inter neste negócio. Diego Aguirre tem o seu futuro indefinido e aguarda no Uruguai a movimentação da direção do Inter, que deve nos próximos dias definir o desligamento do treinador. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desta quarta-feira e falando muito sobre as movimentações do Internacional no mercado de transferências que, claro, ainda estão muito tímidas porque o Inter sequer tem treinador para a próxima temporada. Eu já começo atualizando a situação em relação a isso. Durante a tarde eu tive contato com o staff do técnico Diego Aguirre, que ainda está no Uruguai. E o Diego Aguirre aguarda as movimentações do Internacional em relação ao seu futuro para a próxima temporada. Hoje pela manhã eu gravei um vídeo trazendo os bastidores da definição que o Internacional deve tomar nos próximos dias, ou até nas próximas horas, tá? O Inter a qualquer momento pode anunciar o desligamento de Diego Aguirre, uma multa rescisória de R$1 milhão e aí abrir a busca por um novo treinador na temporada de 2022. O Inter corre contra o tempo para fazer isso, porque as opções no mercado para assumir o comando técnico, elas estão cada vez menores, e o Inter, portanto, pretende até o próximo fim de semana, pelo menos encaminhar a contratação de um novo treinador para que aí possa avançar em seu projeto, contratação de jogadores, elaboração do sistema de jogo e do modelo de futebol que o Inter vai ter na próxima temporada. O próximo passo é definir o treinador, e é nisso que a direção do Internacional está trabalhando nesse momento. Primeiro, precisa definir o desligamento do Diego Aguirre, depois a contratação do novo técnico. Mas eu falo também em relação às sondagens e especulações envolvendo jogadores do Internacional e jogadores que podem vir a ser do Internacional. Eu começo falando sobre Patrick. O Patrick, eu trouxe aqui, tem um interesse do futebol mexicano que deve nos próximos dias realizar uma proposta pelo meio-campista colorado. A pedida do Inter é de $3 milhões. Mas outra informação que surgiu ao longo dessa quarta-feira é que o Fluminense também estaria interessado em Patrick. Lembrando, o técnico do Fluminense é o Abel Braga, que treinou o Patrick no Internacional e, diga-se de passagem, foi o momento em que o Patrick viveu a sua melhor fase dentro do Beira-Rio, sob o comando do Abel Braga. O Fluminense está investindo no time para o próximo ano. Então, quando vê, o Fluminense aparece com esses $3 milhões, $2 milhões e consegue tirar o Patrick do Internacional. Mas a grande preocupação em termos de possibilidade de venda que o Internacional tem não é do Patrick, porque o Patrick o Inter até espera que possa vender, mas é o Edenilson. A direção do Inter não quer se desfazer do Edenilson, quer manter o Edenilson aqui porque entende que ele é um dos principais jogadores do time, entende que o fato dele estar envolvido e sendo convocado para a seleção brasileira o torna um jogador muito motivado, muito interessado, que pode ser muito importante nessa reconstrução do elenco do Internacional. Só que o Atlético Mineiro está de olho no Edenilson, e esse interesse poderá gerar uma proposta nos próximos dias. E a grande questão é que o Galo Mineiro ele tem alguns trunfos para poder contar com esse jogador. Um dos trunfos é uma boa relação que o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, tem com o Edenilson. O outro trunfo é o fato de que o Atlético Mineiro com certeza terá em 2022 um time extremamente competitivo, um time que vai entrar nas competições para ganhar, para ser campeão, por causa de todo o elenco que tem. E o Edenilson pode se interessar sim por esse projeto, já que o Internacional tem pelo menos uma nuvem de incerteza quanto à competitividade na próxima temporada. E claro, o terceiro trunfo que o Atlético Mineiro tem é o do dinheiro.
um grande investidor que pode fazer grandes investimentos e pode pagar uma boa quantia, tanto de salário para o Edenilson como para tirar o Edenilson do Internacional. A questão é que, eu repito, a multa do Edenilson só vale para fora do país, aquela cláusula de 4 milhões de dólares. Então, para o Edenilson ir para o Atlético Mineiro, pelo menos de acordo com as informações que eu tenho de dentro do Internacional em relação ao contrato do jogador, para o Atlético Mineiro levar, o Atlético tem que fazer uma grande proposta pelo Internacional. Uma proposta que faça que o Inter aceite liberar o jogador. Além de, claro, fazer com que o jogador force, oferecer um bom salário, para ele, enfim, querer sair. Esse é o trunfo e esse é o caminho para o Atlético Mineiro, que sim, está interessado e sim, pode desenvolver uma proposta ao longo dos próximos dias pelo Edenilson, algo que preocupa a direção do Internacional. O Inter confirmou, na noite de ontem, 3 saídas, tá? Lomba, que já se acertou com o Palmeiras e foi anunciado, inclusive, pelo Palmeiras de maneira oficial. Saravia e Lucas Ribeiro. A gente está dizendo há bastante tempo que essas saídas elas iriam acontecer, mas agora elas foram oficializadas. E devem ser as saídas em questões contratuais que vão acontecer agora. As outras saídas, elas devem ser por negociações. Aí a gente projeta o Patrick, a gente projeta o Bosquilha, que é um jogador que deve sair, outras vendas que o Internacional pode fazer, mas os outros atletas que têm contrato se encerrando, caso do Moisés e caso do Lindoso, esses devem ficar e o Inter já tem um encaminhamento para a renovação contratual dos 2 jogadores. Lomba, Saravia e Lucas Ribeiro, esses já estão fora e buscaram, enfim, os seus rumos a partir de agora. O Lucas Ribeiro e o Saravia terminaram o contrato de empréstimo, né? O Lucas Ribeiro foi para o Hoffenheim da Alemanha, o Saravia voltou para o Porto de Portugal. Um outro jogador que está sendo especulado no mercado interno brasileiro é o Victor Cuesta. E o time da vez interessado no Victor Cuesta é o São Paulo, que estaria disposto a fazer uma proposta pelo jogador para o Internacional. É bom citar que desses jogadores, por exemplo, que foram citados no áudio do Paixão, o Cuesta, o Dourado e o Patrick, o Cuesta é o que conta com uma maior moral dentro do ambiente colorado. Pelo bom jogador que é, e o Inter até acredita nesse atleta. Tanto que o contrato do Cuesta, que se encerra agora na metade da temporada, já teve uma conversa para uma renovação, que acabou não andando, é verdade, não caminhou muito, é verdade, mas o Inter teve, em algum momento, interesse em renovar contrato com o Cuesta, e é possível que essas conversas sejam retomadas no início dessa temporada, mas o São Paulo demonstrou interesse pelo jogador. E o pessoal da Rádio Gaúcha, inclusive, trouxe informação de que um jogador que está no São Paulo poderia interessar ao Inter nesse esquema de troca ou de permuta, que é a palavra da moda no momento, que é o Pablo. E faz um sentido essa notícia da Rádio Gaúcha, porque meses atrás a gente noticiou que o Pablo estava interessando ao Inter e que o Inter, inclusive, ofereceu o Thiago Galhardo como uma moeda de troca pelo Pablo, mas a negociação acabou não andando. Então a gente sabe que a direção do Inter gosta do jogador, entende que o jogador possa ser bem utilizado no Internacional e se vai se envolver em uma negociação pelo Cuesta, a questão é o valor dos jogadores. Eu acho que o Cuesta vale um pouco mais do que o Pablo, mas, de acordo com o pessoal da Rádio Gaúcha, o Pablo seria uma moeda de troca do São Paulo nessa tentativa de contratar o Victor Cuesta. Ele não é utilizado por lá, então pode ser que seja um caminho de negociação esse sim. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO, porque essa quarta-feira teve muito futebol, tá? Cara, o que eu apostei em campeonato inglês feminino, em campeonato inglês Premier League, por exemplo, agora estou vendo o jogo do Arsenal contra o West Ham, eu apostei em escanteios no primeiro tempo e perdi, mas consegui recuperar em outras apostas. Mas a grande aposta dessa quarta-feira é na final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A odd para a vitória do Atlético Paranaense ela tá boa. O Atlético tomou 4 no Mineirão. Eu acho que ganha, pelo menos 2-0. Esse foi meu palpite, inclusive, no Donos da Bola. E tá com uma odd boa, cara, odd 3. Eu vou jogar no Atlético Paranaense. Quer jogar na KTO? Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!